Há mais ou menos 2 semanas eu criei uma postagem na aba comunidade aqui no meu canal do YouTube e pedi que vocês deixassem perguntas sobre pedagogia, dúvidas e curiosidades que vocês tivessem. E hoje eu vou responder o restante das perguntas. Semana passada saiu um vídeo com as primeiras perguntas feitas e agora nós vamos finalizar. Começando com a Raquel Costa 27. Ela diz: Olá, Scarlett, sou estudante de RH e não tenho interesse em cursar pedagogia, mas acho interessante demais seus vídeos de organização e da sua irmã também. Obrigada. Para quem não sabe, minha irmã tem um canal no YouTube. Vou deixar o link do canal dela aqui na descrição. Os nossos assuntos são parecidos, mas de ponto de vista diferente. Ela cursa letras, aliás, para quem tá aí em dúvida entre pedagogia e letras. Talvez vendo lá os vídeos dela consiga se decidir com mais facilidade. Vendo alguns vídeos seus, vi que falou da pedagogia empresarial e nunca ouvi falar. Fiquei curiosa. Como funciona? Beijos e sucesso. Então, Raquel, quando eu fiz a disciplina chamada Práticas Educativas em Contextos Não Escolares, foi que eu descobri a pedagogia empresarial. Nessa disciplina, eu fiz um trabalho em que eu vi entrevistas diferentes. Era um profissional do RH que tinha feito uma especialização em pedagogia empresarial. E a outra era uma pedagoga que tinha feito uma especialização parecida. Então, cada um tinha uma formação diferente. Eu acho que ele era administração e ela pedagogia, e ambos trabalhavam em cargos parecidos. Inclusive, foi até aqui no YouTube, acho que se você colocar... Na verdade, se eu achar a entrevista, eu vou colocar aqui na descrição para você, tá? Que aí ele fala muito melhor, com muito mais propriedade, sobre essa questão da pedagogia empresarial. E você, como estudante, né, de RH, eu acredito que pode ser uma das suas especializações quando você se formar. Pensa aí, eu acho que vai ser bom, seu currículo é uma coisa nova, não é uma coisa que todas as empresas têm, mas eu acho que vale a pena investir, porque a gente vê que a educação ela tem se expandido para vários lugares diferentes, né? E o pedagogo ele tem atuado em diversas empresas diferentes, diversas modalidades diferentes. Então, acho que vale a pena aí você pensar nessa possibilidade de especialização e assistir ao vídeo que eu vou deixar aqui na descrição para você, tá bom? Próxima pergunta. Quais dificuldades alguém com tatuagens como eu, não muitas, mas em locais notáveis, pode enfrentar como professor do ensino infantil? Eu não vejo nenhuma. Não pelas tatuagens. Eu vou falar com você, mas eu não tenho muita propriedade. Digamos que eu tenho uma certa limitação para falar desse assunto. Porque quando se trata de tatuagens, e a gente está falando de algum tipo de preconceito ou discriminação, isso vai variar muito de lugares para lugares, de pessoas para pessoas, instituições para instituições. Por exemplo, na minha cidade... Eu não estou falando que é assim, só estou usando como exemplo. Tem uma escola que é católica, então a escola é um pouco mais conservadora, digamos assim. Tem uma escola que é batista, e como elas estão muito ligadas à religião, talvez ela seja um pouco mais conservadora, e talvez as tatuagens possa ser um problema. Isso aí é o que eu penso, tá? Não estou falando que é assim. Mas, por exemplo, você, formada, uma ótima profissional, estuda, faz concurso público e aí assume o seu cargo, toma posse. A tatuagem simplesmente não vai interferir em nada. Talvez, quando você estiver trabalhando, você acha que um pai vai olhar torto para você? Talvez não. Porque pensa que a geração de pais com quem você vai lidar é muito diferente da geração, por exemplo, da sua mãe, dos seus avós. Entendeu? Então talvez eles nem vão notar, talvez eles nem vão reparar, talvez o próprio pai e a mãe da criança tenham tatuagens, porque não é uma coisa tão incomum hoje em dia, entendeu? Então assim, eu não acho que é um problema, eu não vejo como um problema de maneira nenhuma. Claro que pode ter aí situações desconfortáveis, porque existem pessoas preconceituosas no mundo e não tem como eliminar, né? Porque de uma forma ou de outra, por uma coisa ou outra, vai ter alguém que discrimine alguém por causa, né? Então, mas de forma geral, não é um problema. Não pra mim, né? Próxima pergunta. A Alexia Franciele perguntou: sobre pedagogia, o que você teve dificuldade?
Então, no início do curso, minha dificuldade era entender como que as disciplinas de filosofia, sociologia, psicologia, como que elas se encaixavam dentro da educação, dentro do curso de pedagogia. Isso foi uma dificuldade, principalmente filosofia. Depois, eu fiz uma disciplina chamada História da Educação, que você aprende toda a história da educação, desde lá do início até os dias atuais. É muito extensa, é muito volumosa e o professor era bem ruim, então foi difícil para mim também. E a minha grande dificuldade foi com o TCC, porque eu senti muita falta da minha orientadora. Então, assim, eu tive bastante dificuldades porque eu me senti sozinha, fazendo todas as coisas, tendo que ir atrás de entender como que escrevia, como que funcionava, por mim mesma. Então, essas foram as minhas maiores dificuldades, tá? Agora, entender o conceito de pedagogia, como trabalhar na educação, as possíveis áreas, isso aí foi tudo muito tranquilo, bem gostoso de ver e de aprender. Próxima pergunta, da Lisa. Lisa WG9ZS. Eu acho muito engraçado esses nomes. Vamos lá. É verdadeiro os comentários a respeito do preconceito e falta de oportunidade para os iniciados à pedagogia com nenhuma experiência? Recebo comentários a respeito da dificuldade para conseguir vaga na área e depois a falta de receptividade que encaro. Olha, pedagogo é um profissional muito necessário. Certas áreas da educação simplesmente não existiriam sem o pedagogo, que no caso é a educação infantil e o ensino fundamental séries iniciais. Então, de 0 até 9 anos, se não existisse pedagogo, essas crianças não seriam educadas. Elas não aprenderiam o básico, né? Elas não teriam essa base para entrar no ensino fundamental séries finais, que é 6º ano em diante. Elas não seriam alfabetizadas, elas não seriam letradas, tá? Elas não teriam estímulos para melhorar a coordenação física, motora grossa, motora fina, elas não teriam um estímulo cognitivo. O pedagogo, isso é só para vocês entenderem, que o pedagogo ele é extremamente necessário. Quem age com preconceito, quem discrimina um profissional pedagogo, é porque não conhece a seriedade do nosso trabalho. Eles não entendem nada do que o pedagogo faz. Ele não entende o que o pedagogo aprende e eles não sabem como que o pedagogo é capaz de ajudar não só a criança, mas também adultos em empresas, adolescentes que estão em débito com a sociedade e aí são presos, né? De certa forma são presos. O pedagogo, no caso o pedagogo jurídico, né? O pedagogo hospitalar, que faz um trabalho importantíssimo para as crianças que estão numa situação extremamente delicada, em hospitais, internadas e passam meses lá. Então, quem age com preconceito com o pedagogo, quem faz piada, quem não leva a sério, é porque não conhece o nosso trabalho. Então, o que eu sempre digo quando eu vejo comentários assim é: explica para a pessoa o que um pedagogo faz. Mas para você ser firme e ter propriedade, você precisa conhecer o que o pedagogo faz. Que é, assim, a sua obrigação mínima como estudante de pedagogia. Saber o que o pedagogo faz, como que esse profissional é extremamente importante para a educação de qualquer ser humano. Não ficar com vergonha, não abaixar a cabeça, não, entendeu? Ficar encabulado com a situação, com as piadinhas, não. Se posicione como profissional, mesmo você é estudante ainda. Se posicione e explique, tá? Exatamente o que a gente faz, como que é importante esse nosso trabalho. Essa é uma questão que realmente, assim, me tira do sério, sabe? A pessoa não conhece nada, não conhece a gente, não sabe a importância do trabalho e fica de bobeira. Mas, enfim, continuando com a sua pergunta, Lisa, se você não tem nenhuma experiência, você tem experiência. Quando você faz estágio, você está adquirindo experiência. Não é experiência profissional, mas é experiência. Né? Você está aprendendo a parte prática do trabalho. Inclusive, no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo, você pode colocar no currículo, né? Tem um projeto de lei, ainda não sei se foi aprovado, que o estágio na graduação ele vai servir como experiência. Você pode colocar como experiência no seu currículo
quando for buscar por um trabalho. Então, sim, e outras coisas também são experiências. Por exemplo, se você trabalha como babá e está querendo um estágio na educação infantil, esse seu trabalho, se você explicar como que você contribuiu para a educação dessa criança no seu currículo, inclusive assista ao vídeo que tem aqui sobre como fazer um currículo para estágio, que lá eu explico melhor como fazer essas coisas. É contado como experiência, tá? E quem não consegue vaga na área, eu não tô falando que é fácil, mais uma vez. Não tô falando que é fácil, não tô falando que é simples. É só você ir lá colocar o currículo que você vai conseguir o trabalho. Mas quem vai atrás consegue, tá? Quem vai atrás consegue vaga. Você só não consegue se você ficar parado esperando cair na sua cabeça ou surgir uma oportunidade do além em que é só você ir lá e falar assim, eu quero, e a pessoa vai falar pra você assim, você tá empregado. Então, se você fizer a sua parte, se você se esforçar, todos nós fizermos nossa parte, nos esforçar, a gente não vai ficar sem trabalho na área. E também não pode ser extremamente seletivo, chato, como se fosse um professor experiente de 20 anos. Qualquer coisa que aparecer, você pega para ter experiência. E aí, mesmo aquilo não sendo o que você quer, com o tempo você vai progredindo na sua carreira, se apoiando na experiência que você teve no início, mesmo sendo uma coisa que você gostasse, tá? Próxima pergunta. Vale a pena cursar psicopedagogia? Olha só, se o pedagogo, ele pode ser um psicopedagogo. Eu, como pedagogo, posso fazer uma especialização em psicopedagogia clínica e ou institucional e trabalhar como psicopedagoga. Mas o psicopedagogo não pode ser pedagogo. Ou seja, todas as outras áreas que o pedagogo atua, o psicopedagogo não pode. O psicopedagogo, ele vai ser clínico ou vai ser institucional. Apenas isso. Então, assim, o trabalho é muito limitado. Vale a pena? Vale a pena. Porque a gente vê, infelizmente, que está crescendo muito as crianças com necessidades educacionais especiais, que é uma área que o psicopedagogo atende. Então, vai chegar um ponto, pode chegar um ponto em que que a sociedade vai ficar carente desse profissional. Mas se você quiser se quiser abrir, né, o seu leque de profissões, de possibilidades, eu sugiro fazer pedagogia e se especializar em psicopedagogia. Eu acho que vale mais a pena. Mas é óbvio que se você quer só mesmo clinicar, por exemplo, como psicopedagogo, ou se você quer trabalhar em instituições, mas você quer só essa área de psicopedagogia, aí vale a pena, mas vai ficar limitado a isso aí, tá? Agora a última pergunta. Oi, Scarlett. Vou cursar pedagogia e vi que algumas universidades são 6 semestres e outras 8 semestres. Estou em dúvida, pois tenho medo de fazer o de 6 semestres e não dar conta. O que me aconselharia? É a mesma coisa, Gabi Santos. É a mesma coisa. 6 anos e 8 anos, não importa, né? Igual eu falei, se fosse 6 períodos, 8 períodos, 10 períodos, né? Ou 9 períodos, que seja, isso aí não faz diferença. O que importa para o seu diploma ser válido é que ele tenha, né, toda a sua grade curricular, todas as disciplinas que você faça em todos os períodos, no final some 3.200 horas. Então não tem problema se for 6 semestres ou 8 semestres. Talvez tenha alguma diferença na quantidade de disciplinas, porque pode ser que uma disciplina tenha um tempo maior, né? E aí já ocupe a vaga. Enfim, as grades curriculares elas variam de universidade para universidade. Mas não faz diferença se você cursar 6 semestres ou 8 semestres. Você está com medo de não dar conta? Então, eu te aconselho o seguinte. Faz vestibular, faz matrícula, é uma coisa que você quer experimentar. Se organiza, que eu acho que o que ajuda a gente a dar conta é se organizar e priorizar as coisas que são importantes. Inclusive, tem vários livros que eu recomendo que vocês leiam. Quem está nessa fase inicial, até quem já está aí, já é veterano no curso, que é O Jeito Harvard de Ser Feliz, que ele vai te ajudar a colocar os estudos no lugar correto, o trabalho no lugar correto. E eu também sugiro que você leia A Única Coisa, que vai te ajudar a priorizar todas as suas tarefas, vai entender a priorizar. Também comece pelo mais difícil, vai te ajudar a ter essa noção do que priorizar, de como se organizar. Se organize, acho que a organização é muito importante para você conseguir dar conta.
E se você quiser um resumo de tudo isso, de todos esses livros que eu citei, aliás, mas eu sugiro que vocês leiam, tá? Mas se você quiser, assim, não, livros, não sou muito fã de ler ainda, não sei. Tem o meu curso que eu ensino vocês a se organizarem, a organizarem os estudos, principalmente quem tá na EAD. Serve para todos os públicos, mas principalmente para quem tá na EAD. E o curso vai desde a observação que você precisa ter na sua plataforma até o TCC que você tem que entregar no final do curso. Então vale muito a pena, o link tá aqui, o primeiro link aqui na descrição. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau!